Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a organização desse congresso, as meninas da administração no direito, sempre muito competentes e atenciosas aí, é um prazer fazer parte, né, dessa semana. Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Gabriela Lundegren, gestora comercial e marketing aqui do Lawvision, trabalho na área há mais de 10 anos, sou formada em Direito, já passei por diversos escritórios, departamentos jurídicos, Tribunal de Justiça, então conheço um pouco de todos os lados, né, já estive do lado passivo, no lado ativo, então isso me ajudou muito a agregar aí meu currículo para o que desenvolver o que eu faço hoje, né. Depois disso eu ajudei meu marido em consultoria de vendas, foi onde eu consegui abrir meus horizontes, entender um pouco mais sobre outras áreas, né, foi um diferencial aí bem legal. Há torno de 4 anos eu fui convidada para startar a área comercial do Lawvision, foi um desafio muito importante, porque eu pude conciliar as minhas 2 áreas, né, a minha área de formação e a minha área de coração. Então eu estou aqui desde o início, desde quando a gente tinha apenas um usuário ativo na ferramenta, hoje já são mais de 100, então é muito legal contribuir e participar com toda essa evolução e crescimento, né. A minha ideia aqui hoje é mostrar um pouquinho para vocês, eu separei um assunto que eu acho muito importante, de ser tratado, é algo que eu converso diariamente com escritórios, é algo que ajuda bastante, que a gente percebe, né, isso realmente é algo que agrega aí na rotina deles. Então, seria eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, vou apresentar um pouco sobre o material. Mas o tema da minha apresentação seria como a análise de dados pode ser um diferencial competitivo do meu escritório de advocacia. Acho que muitos escritórios se perguntam, né, muitos escritórios estão se preparando para isso, então é um tema legal que eu vou abordar durante todo o meu processo, as várias etapas e no fim o que o escritório que tem esse diferencial consegue fazer, né, e faz hoje. Então iniciando aqui, contei já um pouquinho da minha trajetória, então eu vivi realmente na prática o dia a dia, as dores, a rotina de um escritório de advocacia, e é muito bom hoje você trabalhar com um produto que você sabe a aderência, você sabe que tem, funcionalidade, você sabe que realmente ele serve, ele atende uma dor real. Só sinto que na minha época, né, não tinha um produto assim para que eu pudesse usar, né, na minha rotina, mas com certeza hoje nós estamos ajudando milhares de escritórios aí em todo o Brasil a conseguir evoluir melhor e a trabalhar melhor de uma forma mais otimizada, né, e mais estratégica. Então, passando aqui, acredito que tem algumas etapas a serem apresentadas para que esse escritório se torne um diferencial competitivo, mas a primeira, e é muito importante de se tratar, é a tecnologia como sua aliada, né? Então, hoje muito se fala da transformação digital, da importância da tecnologia, como essa transformação está invadindo todos os nossos meios, né? Todas as áreas aí do mercado. E a área jurídica não é diferente, né, mesmo sendo uma área mais tradicional, mais conservadora, ela precisa estar se adaptando, elas estão aí aos poucos, né, se preparando para fazer essa transformação aí. Hoje já conheço mais de 200 empresas, hoje chamadas aí startups, né, legal techs, que são, empresas de tecnologia jurídica, então elas já ajudam de alguma forma, né, tem N formas aí de ajudar com que esse escritório, tenha um diferencial competitivo nessa parte aí de tecnologia, né. Então acho que muito mais essa imagem para quebrar aquele paradigma de que, a tecnologia veio para substituir o advogado, realmente isso não é verdade, a ideia é de se tornar aliado, e quanto mais tecnologia esse escritório conseguir usar, mais diferencial competitivo ele vai ter para o seu negócio, certo? E o primeiro ponto a ser tratado aqui é logo quando o escritório está iniciando, né, quando ele está abrindo as suas atividades, provavelmente ele vai trabalhar com as informações baseadas em um Excel. Ali ele vai colocar, seu fluxo de caixa, seus dados financeiros, seus dados de cadastros processuais, sistemas, então, análise de processos, ele vai preencher tudo isso e vai ter essa estrutura em Excel, onde ele consegue ali no início dessa jornada se manter muito bem. Mas conforme esse escritório vai ganhando robustez, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele precisa de alguma forma se organizar melhor. O escritório que ainda está num nível de Excel, com certeza ele está ficando para trás,
nessa competição aí, né, nesse diferencial competitivo de escritórios que já estão bem mais evoluídos. Então, esse Excel é importante, essa análise fora de um sistema, mas é um primeiro passo. Quando ele quer mais organização, mais otimização do seu tempo, ele precisa aí passar para a nossa segunda visão, que é a aquisição de um sistema de gestão jurídica. Hoje aqui a nossa ferramenta se conecta com vários, os principais players aí do mercado, porque a gente sabe da relevância e da importância, né, que um escritório hoje sem sistema, ele realmente não consegue chegar num nível de estrutura, um nível de organização, um nível de otimização de todas as atividades, de toda a sua rotina, se ele não tiver tudo isso estruturado, né, em um lugar só, de fácil acesso, de fácil imputação de informação, fácil extração dessas informações, né? Então, o sistema serve para tudo isso e também para deixar tudo isso em um único local, que facilita a modernização do escritório, que facilita o trabalho de todos os colaboradores. Então, um grande passinho aí para esse diferencial competitivo é a aquisição, né, do seu sistema jurídico. Depois disso, eu acho que um ponto muito importante a se falar com a aquisição de sistema, hoje a maioria dos sistemas já estão evoluindo para esse modelo, mas é você poder ter um sistema em nuvem, né? Vimos agora a pandemia, onde todo mundo, né, foi obrigado aí a trabalhar de suas casas, e acredito que o escritório que não se modernizou, que não tinha um sistema, muito menos, que não tinha um sistema em nuvem, pode ter sofrido um pouquinho aí, pode ter sofrido as consequências, né, diretamente no seu negócio, por não ter estruturado esse processo. Então, alguns escritórios têm medo, eu converso diariamente com escritórios sobre essa questão de levar os seus dados para a nuvem, mas hoje a gente pode garantir que é uma forma muito mais segura do que manter na sua própria estrutura interna, né, você ter esses dados em nuvem. Isso facilita muito o teu trabalho, o teu controle, a tua gestão, o teu compartilhamento de informação, e te dá realmente essa liberdade e essa autonomia para que você trabalhe de onde você estiver. Né, isso com certeza é um diferencial. Eu estou numa reunião com o cliente, eu consigo na hora ali analisar os meus dados. Se eu tivesse um sistema que não fosse em nuvem, não seria possível ter essa liberdade, essa autonomia. Outro ponto aí importante, em um sistema, eu vou começar a encontrar alguns desafios com o meu sistema, né? Eu trouxe aqui alguns para vocês. Então, o sistema tem dados, mas ele não gera as informações que eu preciso. Então, eu já estou com o sistema, já estou preenchendo diariamente, meu time está trabalhando, mas eu não estou conseguindo extrair as informações que eu preciso diariamente, né? Outro desafio comum aí é as informações que os clientes necessitam, que teu time necessita periodicamente, demoram muito tempo para ser extraídas, a maioria das pessoas não sabe onde estão, preciso ter uma pessoa dedicada a extrair informação desse sistema, né? Senão isso vira um processo muito demorado. E você precisa de alguma forma também valorizar o seu trabalho, valorizar a sua entrega para o seu cliente final, né? E com isso, você precisa de ferramentas que você entregue isso mais visual, que isso fique mais acessível, que isso fique mais visível. E apenas com a informação extraída do sistema você não consegue chegar nesse nível. E também a gente precisa falar aqui em tomar decisões mais assertivas, né? A gente sabe da importância da análise dos dados e da importância da decisão através desses dados, né? E eu acho que um gestor só consegue ter decisão, tomar decisão assertiva, quando ele consegue visualizar e entender esses dados. Então, esses pontos aqui são os pontos que nós levantamos aí como Law Vision, como alguns dos problemas enfrentados aí no escritório, mesmo com o uso do sistema jurídico. Então, você tendo todos esses desafios, nós precisamos encontrar possibilidade de transformar esses dados que você cadastram, que vocês trabalham diariamente, em conhecimento, inteligência, né? De que me adianta eu ter uma estrutura bem organizada, bem robusta, com diversos fluxos sendo trabalhados diariamente na minha base de dados, sem com que eu consiga extrair isso e aplicar alguma gestão, aplicar alguma estratégia, gerar novos insights. E é isso que eu gostaria de tentar mostrar para vocês como a gente faz para ajudar esses escritórios a gerar insights, a trabalhar de forma estratégica com os dados que eles geram, certo?
Então, ele vai conseguir realmente, né, entrar aqui no nosso assunto foco, usar a análise de dados como um diferencial competitivo dentro do meu escritório. Então, quando você consegue, de uma forma, analisar todos esses dados, hoje tem algumas ferramentas, alguns escritórios trabalham de N modelos, mas a ideia é extrair essas informações do teu sistema e provavelmente você vai precisar jogar ele em alguma outra ferramenta para cruzar essas informações para que você chegue em resultados que realmente façam sentido, em resultados que te ajudem, né, a agregar esse negócio. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de como a gente trabalha hoje com nossos clientes, para que vocês entendam de que forma eu estou transformando esses dados deles, né, em diferenciais competitivos para que eles apliquem no negócio, para, como eu falei, para que eles não percam tanto tempo, para que eles tenham resultados visuais estratégicos, né, para que eles não precisem de diversas pessoas envolvidas para onerar, né, toda essa entrega e toda essa busca de informação. Então, aqui eu tenho, né, a tela da nossa aplicação. Você pode perceber aqui que nós temos todos os principais assuntos mapeados com a carteira. Aqui já é um primeiro passo. Quando você trabalha com o teu sistema, você sabe que a tua informação está lá. Você não sabe como extraí-la, você não sabe com qual informação é importante cruzar, como eu vou extrair essas duas ou mais informações do meu sistema para cruzar, né? E o melhor, agora que eu tenho esse cruzamento, que eu vou conseguir chegar de resultado com isso. A maioria dos nossos clientes, por não ter esse visual, não conseguir entender e visualizar toda essa estrutura, ele não sabe por que a importância de preencher um campo no sistema. Ele não sabe que diferença vai fazer eu ter aquela informação ali ou não, desde que você tenha algo que vai te mostrar a importância disso. Então, aqui, se eu for analisar cada tópico desses assuntos, eu tenho algumas perguntas que vão me ajudar a tirar insights para me ajudar, né, a compreender essas informações. Por exemplo, como está a minha maior concentração de ajuizamento de processos? Então, é algo que eu preciso entender, é algo que me pergunto diariamente, é algo que eu preciso trabalhar, né? Ou como os processos se distribuem na minha carteira. Caso eu queira entender melhor essa pergunta aqui, eu posso clicar nela, ela vai me direcionar direto para a tela, onde está mostrando como que meus processos estão distribuídos hoje, né? De uma forma macro, eu consigo analisar e entender aqui minha etapa de clientes, quais são os clientes que eu tenho na minha carteira e quantos processos, como estão distribuídos, né? Qual é o meu maior cliente? Então, isso aqui eu consigo ver de uma forma rápida. Como os processos estão distribuídos por fase processual, quantos processos eu tenho em cada fase, como meus processos estão distribuídos por advogados. Então, facilmente aqui eu tenho algumas respostas, né, a se passar. Voltando ali para o início, eu poderia fazer mais perguntas ali para a ferramenta, né? Ao longo dos anos, os meus processos estão aumentando ou diminuindo? Como que está esse meu estoque geral da carteira? Também é muito difícil eu conseguir gerar histórico retroativo, conseguir analisar visões antigas aí dos meus processos, né? Mas aqui com a ferramenta fica bem fácil, a gente traz alguns KPIs da minha evolução desde o início das minhas atividades no escritório, quantos processos eu tinha naquele ano, com o passar dos anos esse número aumentou ou diminuiu, como que redistribuiu tudo isso, né, ao longo desses períodos. Ou melhor, uma informação que muitos escritórios aí precisam saber constantemente como que está a minha criação e encerramento de processos, ano a ano. Eu consigo aqui, de forma gráfica, puxar todo o meu histórico de todos os anos apontados na ferramenta. Se eu entrar num ano específico, a ferramenta já dá uma agilidade de eu conseguir analisar mês a mês, né? Se eu entrar aqui no mês específico, eu posso analisar aí um nível de ano e compreender como é que está a evolução desses escritórios dia a dia. Quando se fala em usar dados ao seu favor, né, e transformar isso num diferencial competitivo do seu negócio. Eu trouxe aqui uma tela da nossa ferramenta. Então, o que eu consigo trazer aqui? Todos os tópicos, né, e assuntos abordados. Então, baseado com a tua estrutura, baseado com as informações que você contém no teu sistema, a ferramenta consegue trazer aqui diversas perguntas, né, que são justamente eu conseguir, de alguma forma, transformar aqueles dados que eu estou trabalhando diariamente em resultados, em perguntas, em insights, em algo que vai agregar
ao meu negócio em algo que facilmente eu consiga entender e chegar em alguma informação importante. Então, relacionado aqui à carteira de processos, eu tenho diversas perguntas já prontas. Com isso, facilmente vocês vão conseguir encontrar o resultado. Perguntas que vocês já se perguntaram, perguntas que você tem a resposta hoje com o seu RP e perguntas ainda que você nunca parou para pensar, mas que com certeza com a ferramenta você pode passar a ter um nível muito maior aí de informação e de estratégia do seu negócio, né? Baseado em novos insights que a ferramenta te traz. Então, por exemplo, algumas perguntas aqui que eu tenho relacionado à minha carteira, né? Meu histórico de processo está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo? Quantos são os meus totais de processos ativos encerrados? Aqui a gente consegue trazer uma visão diariamente. Então, a ferramenta atualiza todos os dias de acordo com os seus dados reais. Tudo isso de forma automática. Então, o escritório facilmente ele já consegue trazer essa evolução de valores, né? Quantos processos foram criados e encerrados num determinado período, num determinado grupo, de um determinado cliente, de uma determinada área. Então, é bem possível aí eu conseguir filtrar essa informação por qualquer ângulo, né, que eu queira analisar. Como que está distribuído esses processos na minha carteira, quantos processos eu tenho vinculado a cada nível de informação que eu quero encontrar, onde que está a minha maior concentração de processos ajuizados, qual é a área, qual é a pessoa, qual é o juízo, aonde que está essa minha maior concentração e essa minha menor também, né? Como que está sendo representativo, como que está a representatividade dos meus processos, né? Como ele está aí ao longo do período, comparando trimestralmente, semestralmente, anualmente, que área que eu estou crescendo mais comparada a outra, que matéria, que equipe que está mais desenvolvendo um determinado tipo de ação comparado a um período anterior. Então, uma visão aí bem comercial, bem interessante. Como está evoluindo a minha carteira de clientes, que ano que eu trabalhei com maior volume de clientes, quantos clientes novos eu estou angariando ano a ano, quem são as pessoas envolvidas nos meus processos, as partes que mais aparecem nas minhas ações, em qual estado eu tenho o maior número de processos. Então, isso aqui é uma pequena quantidade de perguntas que nós já temos prontas. Eu vou mostrar aqui para vocês como é fácil você encontrar resultados baseados nos dados que você trabalha aí diariamente, já tudo pronto para você, né? Então, aqui, por exemplo, quantos processos criados e encerrados em determinado período e como eles se dividem? Eu cliquei nessa pergunta, ele já foi para a minha tela, onde traz meu total aí de processos criados e encerrados, né, por período. Então, eu posso analisar aqui esse estoque, que vai me trazer quantos processos eu tinha quando eu iniciei a minha carteira, então puxar dado histórico também, período histórico fica bem fácil com a ferramenta e como que ele está evoluído ao longo de todos os anos até o momento atual. O comparativo vai trazer realmente uma pergunta que é muito frequente aqui para nós, quantidade de processos que eu estou criando e encerrando a cada ano. Se eu entrar num ano específico, ele me traz a visão mês, qualquer ano que você retroagir. Eu consigo, além de analisar a visão mês, eu consigo analisar a visão dia para saber quais dias, né, eu criei, eu encerrei esses processos. E o mais legal de tudo isso, eu consigo levar tudo isso para uma tela analítica que vai me trazer referente àquele mês que eu estou analisando, quantos processos eu criei e encerrei, analisando campos preenchidos no teu sistema padrão. Então, ele vai replicar tudo aqui, você vai conseguir entender a evolução aí desses sistemas. Toda essa informação pode ser exportada, né, para Excel aí. Então, eu posso voltar para o início e fazer aí mais perguntas para a ferramenta. Então, o que mais eu gostaria de saber aí, baseado nos meus dados? Como que estão distribuídos esses processos na minha carteira? Eu posso ter uma visão de cima, uma visão muito mais fácil, eu não preciso parar todo o meu time para extrair uma informação, para gerar uma auditoria, para gerar um relatório para cliente. A visão aqui está pronta, aqui no caso eu tenho um ranking de quantos processos eu tenho para cada cliente hoje na minha carteira, quantos processos estão em cada fase processuais, quantos processos estão vinculados aí a cada advogado, né? Então, facilmente eu consigo descobrir quais são, cruzar informações entre eles aqui, analisar um outro campo. Então, essa visão macro também é muito importante para o negócio, né? O que mais a gente consegue trazer aqui de informação relevante? A minha evolução de clientes, as partes envolvidas nos meus processos.
então também eu consigo acompanhar toda essa evolução de clientes, quantos processos eu sou autor, quantos processos eu sou o réu, qual é o advogado contrário que mais aparece nas minhas ações, né? Quem é ele, quais são essas ações que eu tenho essas pessoas envolvidas. Então ajuda você a entender quantos clientes também você está trabalhando aí em cada período, né? Você pode analisar essas informações, certo? Fora essas visões aqui que a gente analisa a questão de carteira, temos também a minha visão de ciclos, né? Isso para um escritório mais massificado é muito importante eu entender, por exemplo, há quanto tempo meus processos estão parados, há quanto tempo meus processos estão sem movimentação, qual é o juízo que leva mais tempo para encerrar o meu processo, qual tipo de ação que leva mais uma média maior para encerrar, né? Então, se eu quiser entender, por exemplo, há quanto tempo meus processos estão sem movimentação, a informação já está aqui. É uma informação muito valiosa, né? Tempo é dinheiro. Eu posso ter processos esquecidos, processos abandonados que eu só recebo com o êxito dele, ou processos que, se mensalmente eu não aplicar um andamento, eu também não recebo com essa informação. Então, facilmente aqui eu consigo extrair todos esses dados, né? Processos que estão sem movimentação nos últimos 30 dias, que estão há mais de um ano sem movimentação, há mais de 3 anos, há mais de 10 anos, facilmente eu posso aplicá-los, esse filtro, e descobrir, gerar uma relação de quais são esses processos para que eu trabalhe na minha base. Além disso, eu consigo entender qual é o juízo que mais estão abertos às minhas ações, ou qual é o juízo que mais estão sem movimentar essas minhas ações, ou qual tipo de ação fica mais sem movimentação aí dentro do escritório, ou qual advogado que fica mais tempo sem movimentar uma determinada ação. Né? Então, eu consigo aplicar aqui N visões para uma tela, que é muito importante aqui para que a gente consiga acompanhar, né? Outra tela que eu acho importante, que gera insights bem legais, que a maioria dos clientes não tem essa informação, é o juízo, né? A gente tem aqui uma tela de jurimetria, uma tela de jurimetria interna. Então, baseado com os processos que o cliente já encerrou na carteira dele, ele consegue entender qual é o juízo que ele demorou mais tempo para encerrar essas ações, né? Qual o tipo de ação que demora mais tempo para ser encerrada na minha carteira? Qual é o cliente que tem os processos mais demorados ali com o período de encerramento? Ele pode ir aplicando aqui e entendendo, né? Essa jurimetria vai trazer uma previsibilidade para ele. Olha, esse determinado tipo de ação que caiu nessa determinado juízo, você tem demorado em média aqui, segundo outros processos que você já trabalhou, X tempo, certo? Além disso, ele ainda pode ver o resultado. Ok, mas essa ação que você teve lá naquela região, você ganhou, você perdeu, elas foram todas desfavoráveis, elas foram todas favoráveis. Então, com isso, já dá uma estratégia muito legal para ele continuar com a ação, para ele iniciar uma ação, para ele fazer um acordo, né? Então, são todos os fatores ali que estão te ajudando a ter esse diferencial competitivo aí para o seu negócio. Eu também tenho visões relacionadas a prazos e lançamentos. Isso é uma demanda diária aí numa rotina de escritório, né? Todos os dias eu tenho processos, esses processos precisam ser cumpridos, precisam ser finalizados, precisam ser encerrados. Então, eu consigo analisar aqui quantos processos eu tive para hoje, quantos foram cumpridos, quantos não foram, quantos eu tenho para os próximos dias, quem não está dando cumprimento nesses prazos, como está o meu histórico de lançamentos e prazos, quantos eventos já foram cumpridos com atraso, qual que é o tempo médio do meu time para a conclusão desse evento. Então, eu consigo estruturar aqui também a produtividade do meu time, acompanhar o que está sendo produzido ou não está, né? De uma forma ali bem simples. Então, se eu quiser entender, por exemplo, quais são meus próximos eventos a serem cumpridos, a resposta já vai me mostrar, a ferramenta já vai me mostrar aqui. Ao período, né, analisando todos os períodos de eventos futuros que eu tenho cadastrado já no meu sistema, por tipo de evento. Então, eu tenho um total de eventos cadastrados aqui para essas datas, os meus eventos são esses, as pessoas que têm para cumprir são essas pessoas aqui, os clientes que se referem a esses prazos, né, futuros são esses clientes aqui, e assim eu consigo estudar toda a minha carteira de visão futura, preparar o meu time, redistribuir melhor essa agenda. Posso ter uma visão passada, como eu comentei, quem está cumprindo ou quem não está cumprindo esses prazos, né? Tudo que eu tenho azul aqui foi o que foi cumprido, tudo que eu tenho vermelho foi o que não foi cumprido. Então, posso ver por tipo de
de evento, que está sendo cumprido, que não está sendo cumprido, por tipo de pessoa, quem está cumprindo, quem não está cumprindo esses prazos vinculados à agenda dela, né? Até chegar no nível ali de detalhe e descobrir quais são esses prazos. Então, tudo isso ajuda você a gerar uma produtividade aí muito maior no seu negócio. Eu posso também analisar valores envolvidos em risco, né? Tem carteira muito que analisa de uma forma muito frequente essa visão de risco. Eu consigo entender as minhas provisões de risco, quais os valores temos para decisões favoráveis e desfavoráveis, quais são os riscos dos meus processos sem decisões, quais são os valores envolvidos por faixa de valor, como está a evolução dos meus valores, em quais faixas os valores estão sendo concentrados. Então, se eu quiser entender aqui qual é o risco dos meus processos sem decisão, ele vai me jogar para uma tela de contingenciamento, uma tela que apresenta todos os meus riscos. Então, analisando os meus riscos, eu tenho esses valores aqui envolvidos, uma quantidade de risco que já está cadastrado como provável, possível, remoto, praticamente certo, e todas as decisões que eu já tive com esses riscos pré-definidos, que eu ganhei, que eu perdi, até para me ajudar a provisionar melhor os meus riscos futuros, né? Baseado em decisões que eu já tive, que eu acertei ou não posicionamento desse risco. Então, essa tela aqui é bem importante para um escritório que precisa analisar esse contingenciamento, né? Com bastante frequência. Então, eu consigo também entender os valores envolvidos nos meus processos por faixa, né, de valores. Eu posso analisar aqui os valores envolvidos nessas ações. Deixa eu entrar aqui na tela de valores. Ele vai conseguir entender quantos valores eu tenho envolvido em valor estimado, em valor de causa, em valor de resultado, né, em valores definidos ali como padrão pelo escritório. Tipo de cliente eu tenho os maiores valores envolvidos, em qual tipo de ação que eu tenho esses maiores valores envolvidos, em quais áreas, com quais advogados estão esses valores, né? E também essa faixa de valores para que você compreenda quantos processos você tem na tua base com valor da causa até 10 mil, até 50 mil, até 100 mil, até 200 mil, 1 milhão ou maiores valores, você consegue acompanhar essa distribuição por faixa de valores. Aqui você tira vários insights importantes. Por exemplo, na minha carteira, eu tenho diversos clientes. Eu tenho aquele cliente que eu tenho uma demanda muito grande de atividades mensais, de processos, trabalhando para ele, mas quando eu vou analisar a soma de valores envolvidos para ele, eu tenho uma soma baixa, né? Já comparando com outro cliente, que eu tenho pouquíssimos processos ativos, mas no montante geral, ele tem uma soma de valores bem maiores, ou seja, o meu êxito com esse tipo de demanda, com esse cliente, vai ser muito mais vantajoso com aquele outro cliente que eu tenho maior volume e menos valores envolvidos, né? Então, mais um insight aí que você consegue chegar. O legal é que esses dados estão todos no teu sistema, os seus dados estão sendo trabalhados lá. Aqui a gente consegue mostrar para ele, né, para que ele consiga aplicar essa gestão aí. Performance, resultado também. Quais são as decisões favoráveis e desfavoráveis que eu tive ao longo do tempo? Quais são os resultados? Meus resultados estão melhorando ou piorando? Qual é o valor por tipo de resultado? Então, se eu quiser entender quantas decisões favoráveis ou desfavoráveis eu já tive, a aplicação também vai me levar para a tela onde vai mostrar isso. Ao todo, eu já tive um total de decisões favoráveis, foram esse total, quantas sentenças eu já tive, quantos acórdão, e até os valores que estão envolvidos, né, por determinado tipo de ação. Se eu quiser analisar uma ação específica, eu consigo saber desse tipo de ação quantas eu ganhei, quantas eu perdi, os valores que eu ganhei e perdi com esse determinado tipo de ação, com esse determinado tipo de cliente, com esse determinado advogado que está trabalhando nessa causa, a evolução ao longo dos anos, quantas decisões aqui azulzinha sendo favoráveis e a vermelhinha desfavoráveis eu estou tendo ao longo dos anos, então eu consigo entender se essa carteira eu estou melhorando o resultado ou não, se esse tipo de ação está sendo produtiva, aquela tese que foi lançada ou não, certo? Isso é aplicar a estratégia aí para o seu negócio. Temos também apontamento de horas para aqueles escritórios que trabalham com horas lançadas, certo? Ele consegue ver aí todo o histórico total de horas, a minha evolução de apontamento de horas, para que facilmente, quando o cliente solicite esse tipo de relatório, essa informação já está pronta, eu só extraio daqui, eu consigo ver, por exemplo, no Magazine Luiza, quantas horas eu apontei, né? Quantas horas foram apontadas
em quais ações, quais clientes, quais advogados apontaram, o que foi feito especificadamente com cada processo, podendo comparar isso com os valores, né, envolvidos, honorários nesse tipo de ação. Certo? Um ponto muito crucial aqui é claro que a ferramenta vai sim trazer uma estratégia muito legal dos seus dados, vai te ajudar na gestão de tudo isso, mas para que isso funcione, você precisa ter esses dados estruturados e lançados no seu sistema, certo? Uma ferramenta como essa, ela só vai funcionar através do espelho do seu negócio. Então, tudo que está lá, ela vai replicar aqui, jogando todas essas estratégias para você. Então, a gente consegue também mostrar quais são as informações que não estão muito bem preenchidas na tua base. Quais são as informações que estão faltantes aí no teu sistema? Né? Aqui carrega para mim uma abinha de auditoria, mostrando quantos processos eu tenho cadastrado na minha fase, né, na minha base, que está sem o tipo de informação. Quantos processos eu tenho cadastrado na minha base que estão sem fase processual? Aqui me mostrou que são 146 processos. Eu clico nele, ele já me gera um relatório de quais são esses processos que eu não tenho fase, como também quais são os processos que eu não tenho cliente cadastrado, que eu não tenho advogado. Então, facilmente eu consigo gerar o relatório, né, desses processos aqui e arrumar na minha base. Então, acredito que esse aqui é um grande primeiro passo importante quando você adquire uma ferramenta como essa, é você visualizar toda a estrutura do teu sistema, você conseguir auditar e você conseguir acompanhar diariamente a evolução, a organização e a estruturação das informações que estão sendo até preenchidas posteriormente, né? Porque quanto melhor tiver os seus dados aqui, mais visões estratégicas vocês vão conseguir gerar, certo? Tem também muitas visões aí financeiras que eu posso ter mais um tempinho aí futuramente apresentar para vocês, mas a ideia do nosso bate-papo seria isso. Agradeço aí pelo tempo e a disponibilidade de todos, foi muito legal estar participando aí, mostrando um pouquinho para vocês. Eu acredito que esses pontos que eu apresentei sejam alguns dos pontos que nós entregamos para os nossos clientes, para que ele se torne aí, né, para que ele se torne um diferencial, para que ele tenha realmente um diferencial competitivo para o seu negócio e para que ele agregue mais valor, né, para os resultados e para que ele consiga fazer uma gestão mais prática, mais visual, mais dinâmica, de uma forma ali bem acessível. Então, obrigada, fico à disposição. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, vou deixar meus contatos aí embaixo. Quiser conhecer um pouquinho melhor a ferramenta, quiser entender com quais sistemas a gente já se conecta, ou quiser entender outros módulos que a gente também trabalha, uma visão mais financeira, uma visão mais customizada, certo? Muito obrigada, até a próxima.